Olá, Evoé. Meu nome é Marisol Seabra. Eu sou médica, psicanalista junguiana e ocultista. Bem-vindos ao canal Babylon Brasil. O tema de hoje, sobre o qual iremos conversar, é sobre estoicismo. O meu encontro com o estoicismo, ele foi casual. Durante muitos anos, eu pratiquei o estoicismo sem compreender que aquilo tinha um nome e que se chamava estoicismo. Eu sempre fui espiritualista, né? E ainda na época em que eu era adepta do pensamento oriental, ainda sou em muitos aspectos, eu procurava fazer as práticas de meditação, de yoga, buscando desenvolver habilidades para lidar com a vida. Eu sentia uma grande necessidade de mergulhar na vida. Então, eu não sou muito adepta de Buda no sentido de que a vida é sofrimento. Para mim, a vida não é sofrimento, nem é prazer, ela é um processo com o qual a gente deve aprender a lidar desde que nós estamos imersos na própria vida. Então, eu sempre usei as práticas orientais na busca do desenvolvimento dessas habilidades no sentido de promover uma organização da minha vida. E essa necessidade de estar imersa na vida e aprender a lidar com a vida me levou muitas vezes a deixar as práticas em templo e procurar colocar em movimento as práticas de autoobservação e de autodisciplina no movimento da minha própria vida. E muitos anos mais tarde é que eu vim a descobrir a existência do estoicismo, então, com grande prazer, eu observei que aquilo já havia sido pensado e desenvolvido por grandes personagens da história. Então, eu digo que eu sempre fui estoica, mesmo sem conhecer o estoicismo. E por que eu trago num canal de espiritualidade, magia, um tema sobre o estoicismo? Porque eu acho que o estoicismo ele é fundamental para as práticas espirituais, ele é fundamental para a prática mágica. Não existe magia sem uma grande autodisciplina, um grande esforço de autoconhecimento e um grande esforço para disciplinar esses fenômenos internos, né? Os fenômenos que são próprios ao humano, como emoções, instintos, paixões, desejos. Então, por isso eu trago um pouco sobre o estoicismo. O estoicismo é muito amplo, ele é mais do que amplo, ele é extremamente profundo. Então, para se conhecer mesmo o estoicismo, você precisa se dedicar aos estudos dos escritos dos filósofos estoicos, como Sêneca, Epiteto, Zenon, Marco Aurélio e tantos outros, porque o estudo do estoicismo é um exercício de autorreflexão contínua. Muitas vezes você para numa frase de um desses filósofos e você vai mergulhar nela e perceber como essa frase tem relação com muitos aspectos seus e muitos movimentos internos seus.
Então, por isso que eu falo que estudar o estoicismo é um exercício de autorreflexão bastante saudável. Bom, o estoicismo, ele é uma escola de filosofia do período helenístico da Grécia, é um período tardio. Esse período helenístico, ele começa quando a Macedônia toma posse, né, da Grécia, das cidades da Grécia. Isso começou com Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, e depois, então, chegou ao seu máximo ponto com as conquistas de Alexandre, que acabou expandindo os limites da Grécia por todo o mundo antigo, ou boa parte do mundo antigo, construindo um grande império. Nessa fase, a cultura grega foi difundida, então, por várias outras culturas, mas também sofreu a influência dessas outras culturas que vinham a conviver com os gregos. E isso proporcionou uma mudança de perspectiva da filosofia grega. Uma outra questão é que, com o domínio macedônico, né, as cidades gregas perderam sua autonomia. E o homem grego, que era considerado um homem livre, parou de poder ter atuação direta e objetiva no destino de suas cidades. Isso deixou o grego, digamos, um pouco confuso, né? Porque os parâmetros do mundo haviam mudado para ele. Então, ele precisou se reconfigurar e reconfigurar a sua ideia de liberdade, que até então tinha sido voltada para a polis e agora devia ser exercida para o interior do próprio indivíduo, ou seja, uma liberdade subjetiva dentro do novo contexto social da Grécia. Dos fenômenos culturais muito interessantes que ocorreram nessa época foi a criação do reino greco-báctrio. Esse reino greco-báctrio ficava na altura do que hoje é conhecido como Afeganistão e Paquistão. E ali constituiu-se um reino pluricultural e plurirreligioso. Então, a gente vai ver ali a presença do budismo original, das raízes do budismo. E o budismo, ele não tinha imagens de Buda. Não se faziam imagens de Buda no início do budismo. E então chegaram os gregos com todo o seu estatuário e a sua arte de elaborar as figuras dos deuses e todo aqueles aspectos da perfeição grega. Então, essa mistura começou a originar as primeiras estátuas de Buda. E a gente vai ver que as estátuas que provêm desse reino, dessa raiz cultural, elas são estátuas de Buda longilíneas, Budas magros. E isso se deve aos ideais de beleza gregos, que era quem fazia os estatuários. Então, toda vez que a gente encontra uma estátua de Buda magro, alto, ele tem a ver com essa raiz cultural do reino greco-báctrio. E que tinha ali, era próximo da Índia, tinha ali muita influência do pensamento oriental.
partir do domínio macedônio sobre a Grécia, surge o período então chamado de helenístico, e durante esse período helenístico surgem alguns eventos culturais muito importantes. Um é o surgimento da língua koiné, o grego koiné, que era como se fosse um grego universal, que era falado por todos esses povos e era principalmente utilizado em termos de comércio, de comercialização. Era um grego de utilização universal. Então, a questão do cosmopolita, né, já começou a surgir ali no período helenístico. Houve, então, essa mistura do pensamento oriental com a filosofia grega. Perda de autonomia das cidades, com consequente perda da liberdade do homem grego, e aí começam a surgir movimentos da filosofia grega, do mundo helenístico, que são filosofias voltadas para a importância do indivíduo, a importância do mundo subjetivo humano, buscando alcançar uma liberdade interior, a liberdade possível no novo contexto social. E aí, nesse contexto, surgem vários movimentos filosóficos, como o ceticismo, cinismo, epicurismo, estoicismo. E eu dou muita importância tanto ao estoicismo quanto ao epicurismo. São duas linhas filosóficas que têm bastante influência na minha vida e com as quais eu lido muito, buscando o equilíbrio, a felicidade. Uma harmonia no meu viver. O estoicismo foi criado por Zenão de Cítio. Zenão sofre um naufrágio, era um comerciante, sofre um naufrágio próximo de Atenas, se salva, embora tenha perdido toda a sua carga de bens. E aí ele então resolve mudar de vida e se dedicar à filosofia. Ele passa muito tempo junto aos cínicos, ele vai estudar o pensamento dos cínicos. E depois ele, então, não satisfeito com o pensamento dos cínicos, ele vai, então, aprofundar, melhorar, acrescentar coisas e surge, então, o estoicismo. E por que estoicismo? Ele não tinha uma escola, um prédio, uma casa, né? Uma escola de filosofia onde ele pudesse ministrar seus ensinamentos. Então, ele ia para a Stoa. Era chamada de Stoa Poikile, em romano, ou Stoa Pecile, na Grécia. Era um pórtico pintado com colunas onde a população podia ir vender seus produtos, realizar seus ritos. Era um espaço social aberto. E aí, então, estoicismo surge do nome do local onde Zenão ministrava seus ensinamentos, que era na Stoa. Então, surgiu o estoicismo. O estoicismo, ele tem alguns pilares básicos, que são o autocontrole, a aceitação do destino. Mas atenção, vamos conversar um pouquinho sobre essa aceitação do destino, porque ela não tem nada a ver com passividade. A aceitação do destino para os estoicos era evitar que as questões da vida provocassem paixões que obstruíssem a razão e não permitissem ao estoico modificar aquelas situações na medida do possível.
Então, essa aceitação do destino é mais, eu não diria nem resiliência, é mais no sentido de proteger as suas habilidades e as suas faculdades para poder lidar melhor com as situações da vida. A vida para os estoicos deveria ser vivida de acordo com a natureza e a razão, de acordo com a ética, buscando uma conduta ética, moralmente elevada, que era o que para os estoicos levaria à tranquilidade interior. Os estoicos buscavam uma vida tranquila para atingir qualidade de vida e a felicidade. A razão era um princípio importantíssimo para os estoicos. Para eles, os estoicos eram materialistas, tá, gente? Eles não acreditavam em deuses, em divindades. Para eles, o universo era organizado por um princípio racional que estava na natureza, estava em absolutamente tudo. Esse princípio racional eles chamavam de logos, e esse logos, uma centelha desse logos, assim como permeava a natureza, também se encontrava dentro do homem. Então, o homem deveria se esforçar, né, para seguir o princípio organizador desse logos, da razão, para que ele vivesse em acordo com a natureza, já que a natureza também era organizada por esse princípio. Eles acreditavam que muitos dos eventos externos não podiam ser controlados pelo indivíduo, mas que o modo como o indivíduo reagia a esses eventos externos e o modo como ele lidaria e solucionaria os problemas estavam sob a égide do próprio indivíduo. Então, aí estava a essência da liberdade estoica. Desculpe, eu estou com bastante tosse por causa do tempo. Então, eles focavam na razão, na virtude, buscavam a sabedoria para lidar com o fenômeno de imersão na vida. Eles acreditavam que era necessário buscar uma compreensão racional do mundo. A epistemologia dos estoicos era muito interessante, ela tem vários aspectos. Eu trouxe para vocês alguns poucos aspectos que eu julgo mais importantes. O estoico era um buscador do conhecimento. E esse conhecimento ele buscava através da observação do mundo, observação detalhada e a observação de si mesmo e de como esse mundo interno e mundo externo eles dançavam, interagiam entre si e o que essa dança trazia para a vida do indivíduo. O estoico compreendia que todo conhecimento, começa através da percepção sensorial. Conforme observamos o mundo ao redor, nossa mente recebe impressões sensoriais. Então, a partir dessas impressões sensoriais, aplicando a razão e buscando os fundamentos dessas impressões sensoriais, alcançava-se o conhecimento. Mas não era qualquer conhecimento que interessava o estoico,
mas aquilo que ele considerava o conhecimento real. Algumas impressões sensoriais eram vagas e originárias da emoção, enquanto outras impressões sensoriais eram claras, vívidas e objetivas. Então, somente as impressões claras e distintas para o estoico é que poderiam originar o conhecimento verdadeiro. E essas observações sensoriais estavam sempre ligadas a um objeto real e não a nuance de instintos, emoções ou o que fosse. Esse processo epistemológico estoico era chamado de catalepsis, uma impressão nítida e distinta de um objeto externo e real. Os estoicos eram materialistas e bastante pragmáticos e objetivos. Para eles, os devaneios eram um processo improdutivo, perda de energia e uma perda de tempo. A questão do tempo era fundamental para os estoicos. Eles tinham uma noção objetiva da finitude da vida. Eles compreendiam que a vida tinha um princípio e que essa vida tinha um fim, com a morte. E a morte não era uma questão para os estoicos, ela era uma consequência natural da vida. Então, os estoicos, eles não pensavam no além-morte, se iam sobreviver, se não iam. Não, eles lidavam com o fato, a vida tem um princípio, a vida tem um fim. Entre esse princípio e esse fim, existe um tempo. Esse tempo que é da vida vivida. E esse tempo tem que ser muito bem aproveitado. Esse tempo tem que ser vivido com harmonia, equilíbrio e felicidade. Então, eles estavam preocupados com a qualidade com a qual eles utilizavam o seu tempo de vida. Os estoicos tinham 4 virtudes principais. Essas virtudes eram a sabedoria, a coragem, justiça e a temperança. Estas 4 virtudes proporcionavam excelência moral, chamada de eudaimonia, ou florescimento. Em relação à sabedoria, ela era compreendida como a capacidade, a habilidade de discernimento entre o certo e o errado, e a habilidade de atravessar situações complexas da vida utilizando o julgamento racional, sempre inserindo a razão nos processos da vida, impedindo que as tempestades das emoções levassem a reações, a atitudes não pensadas que iriam prejudicar a felicidade do indivíduo. A outra virtude, a coragem, não era uma coragem que se referia à força física, né, à valentia física. A coragem a que os estoicos se referiam era uma coragem moral para atravessar as fases difíceis da vida, superar o medo e as ansiedades e confrontar as adversidades da vida com equanimidade, ou seja, com constância, tranquilidade de ânimo e integridade. Isso era o fundamental para o estoico em relação à coragem. Em relação à justiça, eles
prezavam pela justiça, pela amabilidade, doçura nas relações humanas e principalmente pelo respeito ao direito dos outros, porque o estoico defendia que todo e qualquer indivíduo tinha direito à liberdade e tinha liberdade em si, e essa liberdade deveria ser respeitada. Então, para os estoicos, mesmo os escravos eram livres, apesar da sua impossibilidade de ir e vir livremente. Eles eram interiormente livres e mereciam e deveriam ser extremamente respeitados. Para o estoico, essa justiça implicava em benevolência, em compreensão do outro, da relação com o outro e principalmente em humanidade. Para o estoico, a sensibilidade humana era fundamental. A outra virtude era a temperança, a maestria dos desejos, dos instintos e das emoções através do exercício da autodisciplina, de forma que, não interessando qual a situação em que você se encontrava, fosse ela desagradável ou não, você deveria ter disciplina para controlar as emoções disruptivas e se reequilibrar para poder lidar com a situação da melhor maneira possível e produzir sempre os melhores resultados, seja para você, para o outro ou para a sociedade como um todo. Essas 4 virtudes eram consideradas como o único e verdadeiro bem que estava sob o controle do indivíduo e que podia levar à felicidade. Porque os bens externos, os estoicos não os negavam. Haviam muitos estoicos, haviam estoicos escravos como Epiteto e pobres, muito pobres. Epiteto, a uma certa altura, foi libertado, alcançou a liberdade, não era mais um escravo, mas foi a vida inteira muito, muito pobre, né? Morava num casebre, dormia no chão, mal tinha dinheiro, comida disponível, né? Mas nunca parou de ensinar e de vivenciar os seus valores estoicos. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Gosto muito de Epiteto. Tem poucos escritos deles, né? O que nós temos são relatos dos discípulos deles, mas ainda assim valem muito, muito a pena. De Zenão a gente também não tem quase nada, mas o que a gente encontra por relato de outros é sempre muito valioso. Já Sêneca já foi um filósofo romano, né? O Império Romano foi muito influenciado pelo estoicismo, né? A gente vai ver que o domínio do Império Romano sobre a Grécia, após a morte de Alexandre, ela veio novamente a mudar o contexto social e cultural da Grécia, mas desta feita, a Grécia, através do estoicismo, epicurismo também, mas mais o estoicismo, ela vem a ter uma grande influência sobre Roma, sobre a elite, o comportamento da elite romana, o modo como a estrutura social romana foi elaborada, as leis, o exército. A gente daqui a pouquinho vai falar melhor sobre isso. Então, os estoicos buscavam encontrar ações apropriadas.
Então, observem, a aceitação do destino nos estoicos nada tinha a ver com passividade. Muito pelo contrário, eles eram extremamente ativos, mas eles buscavam, através do princípio da razão e da autodisciplina, buscar a ação mais apropriada para cada situação que eles enfrentavam. E não foram poucas, né? Sêneca acabou sendo bastante prejudicado por questões políticas. Sêneca era um grande político, né? Orientador de Nero, e no final acaba sucumbindo, né, às traições de outros políticos, né? O meio político é sempre bastante conturbado, mas nunca deixou de enfrentar as vicissitudes da sua vida através da disciplina estoica. E sempre continuou a ensinar até o final da sua vida. Eu acho que deles, a maioria dos escritos estoicos, a gente tem de Sêneca, e são escritos maravilhosos, né, sobre a ira, né, sobre a morte, sobre os comportamentos, o modo de relação com o mundo externo. São muitos livros maravilhosos. Então, essas ações apropriadas dos estoicos eram conhecidas como katekonta. Então, para cada situação, de forma a manter a harmonia e o equilíbrio entre a natureza individual e as circunstâncias, havia uma ação apropriada a ser empreendida. E os estoicos, na sua relação com as circunstâncias, buscavam, então, a katekonta. Esse era um bom sinal de sabedoria para os estoicos. Eles também buscavam a apatheia, o estado de se libertar das paixões que obscureciam a razão. Isso não implicava na ausência de sentimentos, mas em evitar emoções disruptivas cujos excessos traziam conflito, quebra de equilíbrio interno e na relação social. Então, a gente vê que o método estoico era um método de autoobservação contínua e um método de observação minuciosa do mundo que se encontra no exterior. E nós hoje, eu considero que o mundo contemporâneo, os indivíduos precisam urgentemente adquirir as habilidades estoicas para manter a sua liberdade. Então, por exemplo, como eu trabalho o estoicismo na minha vida, né? Se eu estou num plantão médico e algo me incomoda, às vezes é uma coisa muito pequenininha que começa a me gerar um incômodo interior, às vezes me gera uma ansiedade, algum desgosto. Eu vou atrás dessa coisa pequenininha que me desgostou e vou mergulhar dentro de mim para observar de onde vem o meu desgosto. Porque com certeza o meu desgosto não vem do que aconteceu externamente, mas aquilo que aconteceu externamente tocou, vibrou alguma corda da minha psique,
né, que despertou, por exemplo, algum complexo, né, e eu me encontro naquela angústia não pelo fenômeno do contexto social, daquilo que me aconteceu, mas porque aquilo vibrou algo em mim, né, que despertou em mim alguma angústia. Então eu vou é, mergulhar silenciosamente dentro de mim e buscar a causa real daquele desconforto e solucioná-lo. Eu sempre procuro, eu sempre estou de uma certa forma, sempre que me é possível, que eu tenho um espaço silencioso e vazio na minha vida durante as minhas atividades profissionais, eu estou sempre refletindo sobre o meu interior e sobre os acontecimentos da minha vida. Então, sempre à noite, quando eu chego em casa, eu tiro alguns minutos para pensar sobre o meu dia, como ele transcorreu, o que eu senti, quais foram as emoções. Eu anoto no meu diário. Eu tenho vários diários e eu vou anotando no meu diário para poder então refletir mais objetivamente sobre aquilo, captando as impressões sensoriais que o movimento da vida me causou naquele dia. E se aquelas impressões sensoriais são reais e objetivas ou não. Por exemplo, esse pequeno evento durante o plantão que eu mencionei, que me gerou um desconforto, uma angústia, ele não era real. Não era um objeto real. O objeto real estava dentro de mim. E eu fui atrás dele e resolvi para poder então retornar à minha paz, tranquilidade, ao meu equilíbrio interior. Porque afinal de contas é isso que é a felicidade, não é? Porque, como diziam os estoicos, os bens externos, a riqueza, as propriedades, as fazendas, joias, seja lá o que for, nós não temos controle sobre isso. Hoje você está rico, amanhã não mais. Hoje você tem uma casa, amanhã você não tem mais. Tudo isso pode acontecer, a vida é um processo imprevisível, inexorável, inalcançável. Então, fixar a sua felicidade, a sua tranquilidade em aspectos externos é correr um imenso risco. Não vale a pena. O estoicismo, ele teve uma influência muito grande no mundo até os nossos dias. Ao longo da história humana, o estoicismo nunca desapareceu, ele foi sempre influenciando a formação de leis, sociedades, os pensamentos dos filósofos e tudo mais. Então, na filosofia, a gente tem muita influência das ideias estoicas. Neoplatonismo, Heidegger, Kant, filósofos medievais, filósofos da Renascença, onde você vai ver que eles sofrem uma grande influência estoica. Na religião, o cristianismo foi uma das religiões que sofreu uma grande influência do estoicismo, até porque o cristianismo era uma religião emergente naquela época helenística. As religiões voltadas para a iluminação também sofrem muita influência do estoicismo. Na política, Império Romano, no comportamento das elites, na elaboração das leis do império, tudo isso tem estoicismo. Na elaboração do exército, era um exército pragmático, disciplinado e organizado. Os militares seguiam os princípios estoicos. E não foi à toa que o exército romano se tornou tão poderoso.
Na psicologia, nós temos técnicas terapêuticas de inúmeras vertentes. Uma das mais relevantes é a terapia cognitivo-comportamental e a psicologia analítica, com essa questão da alma, do self, da introversão, importante para a alma, né? Da relação desse mundo extrovertido que a gente vive com a necessidade de introversão da alma e de como isso produz efeitos psicológicos difíceis de lidar em cada um de nós. O mindfulness é profundamente estoico e milhares, né, de outras terapias e filosofias e caminhos espirituais. As questões que hoje se colocam de igualdade e equanimidade, elas surgem a partir do estoicismo, são ideias estoicas. O cosmopolitismo, a irmandade universal, isso tudo eram princípios defendidos pelos estoicos. O estoico, ele não se acreditava grego, ele se acreditava um habitante do universo. E ele acreditava que todo ser humano era isso, um habitante do universo. E como habitante do universo, todos nós éramos irmãos. A elaboração, né, da Carta dos Direitos Humanos é baseada, tem muita a influência estoica. As questões ecológicas de hoje em dia se valem muito dos princípios estoicos. A própria democracia é baseada em princípios estoicos. Então, vocês veem que o estoicismo, ele está todo presente em muitas coisas bacanas e positivas que a gente tem no mundo. E a questão do cuidado de si no século XXI, ela não prescinde do estoicismo. Nós estamos num mundo atualmente que é extremamente invasivo, extremamente sedutor. Sofremos assédio moral, assédio comercial, profissional, assédios de todo tipo hoje em dia, que já se tornaram tão naturais que não são sequer compreendidos como assédio, mas são, né? Não estamos falando aqui apenas do assédio sexual, né? Somos bombardeados por excesso de propaganda, somos intensamente estimulados ao consumo para sustentar o sistema capitalista, hoje neoliberalista. Somos estimulados a não pensar. Isso é muito perigoso, a não utilizar a nossa razão, a não desenvolver a nossa reflexão sobre as coisas que acontecem no mundo. Isso é muito, muito perigoso, né? A pessoa que não pensa, ela fica o Deus dará, sendo manipulado pelas forças do mundo. Somos estimulados, porque não pensamos, somos estimulados a reagir o tempo inteiro e raramente nós temos ações reais apropriadas como buscavam os estoicos. Isso é muito perigoso para a vida individual, para cada um de nós e para a sociedade como um todo. Somos estimulados aos excessos. Então, o que importa não é beber um copo de vinho, mas ficar bêbado.
E aí os amigos comemoram a bebedeira juntas, os excessos sexuais, os excessos com drogas. Temos uma cultura mundial extrovertida, onde ter e mostrar é mais importante do que ser e silenciar. Então, o sujeito precisa ter o melhor carro, morar no melhor bairro, frequentar o melhor restaurante, e muitas vezes ele é apenas isso, né? É uma casca vazia, com um verniz apropriado à cultura. Ele é só persona, né? Não tem mais alma, porque a alma, ela se consome nesses processos, né? A alma precisa de tempo, de silêncio, de reflexão. E uma coisa que é muito, muito importante: nós vivemos dentro de um computador biológico, gente. O que é o nosso corpo? O que é o nosso corpo? Ele é um computador biológico refinado e absolutamente perfeito. Mas, como todo computador ou carro de última geração, ele precisa ser manejado. Ele mantém a vida por si mesmo. Você não precisa pensar em respirar ou fazer seu coração bater, mas você precisa sim aprender a administrar todas as reações e eflúvios que toda parte neurofisiológica do seu corpo lhe provoca. Então, uma indigestão às vezes não é só uma indigestão. Uma dor de cabeça, às vezes, não é só uma dor de cabeça. As ansiedades, os estresses, as depressões nos consomem nosso tempo de vida. Não adianta tomar ômega 3, colágeno, fazer plásticas e tudo mais se você não tem uma vida interior equilibrada. Porque todas essas coisas, todas essas alterações emocionais, instintivas, todos esses excessos que correm dentro da gente, ao Deus dará, influencia a nossa consciência, a nossa psique, todas essas coisas consomem biologicamente, objetivamente, o nosso tempo de vida. Então, eu lembro aqui de uma vez que eu comecei a fazer psicanálise com um psiquiatra, e ele, contei minha vida para ele, e minha vida é uma vida razoavelmente difícil. E ele falou assim: nossa, mas como você conseguiu, apesar de toda essa vida, ainda parecer tão jovem e estar tão bem? E eu não tenho dúvidas que isso se deve ao fato de eu ter adotado o método estoico desde muito cedo. Em relação ao estímulo ao consumo, esse consumo que eles querem que a gente tenha intenso o dia inteiro para sustentar o próprio sistema neoliberalista que acaba com você, que não respeita o indivíduo. Então você tem que ter cuidado com isso. Eu vou contar uma coisa engraçada a vocês. Muitos e muitos anos atrás lançaram a máquina de fazer pão. E aí, quando lançaram a máquina de fazer pão, eu falei: nossa, eu queria muito uma máquina de fazer pão. Queria fazer o pão em casa. E aí eu fui até a loja, olhei a máquina e
rodei a máquina, mexi, falei, não, tem algo errado aqui. Eu não sei se eu quero realmente a máquina de fazer pão. Eu não sei se vale a pena eu comprar esse objeto. Não sei se é isso que eu estou buscando. E aí eu fui para casa. E durante muitos e muitos anos, eu me deparei com a máquina de fazer pão. E eu sempre ficava olhando para ela e tinha vontade de comprar, mas algo dentro de mim ainda não estava certo se era isso que eu queria. Aí, 42 anos depois de terem lançado a máquina de fazer pão, eu estava estudando filosofia aqui em casa e de repente surgiu na minha mente o desejo de comprar a máquina de fazer pão. E aí eu falei, gente, novamente, quantos anos tem que eu estou pensando nessa máquina de fazer pão? Não é melhor ir lá e comprar logo esse raio dessa máquina? E aí eu falei, fui contar quantos anos eu estava querendo decidir se eu ia comprar a máquina ou não, e já haviam se passado 42 anos. Aí eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, não, que isso? Tem algo de errado aí. Eu vou mergulhar dentro de mim e ver que raio de desejo de compra é essa, né? E aí eu me deparei com as memórias da minha infância, em que eu vivia lá em Portugal, e que a vovó, minha tia, toda a minha família fazia pão, né, dentro de casa e assava no forno de casa, no forno a lenha. E aí eram momentos muito bacanas, porque os mais velhos reuniam as crianças em torno da mesa onde estava sendo amassado o pão, e a criançada toda amassava o pão junto e comemorava aquele momento e ajudava a colocar dentro do forno. Era uma delícia aquilo. E aí, quando o pão saía quentinho do forno, a gente sentava em torno da mesa e ofereciam manteiga, queijos, e a gente ficava ali na maior galhofa, né, brincando, comendo pão quentinho e brincando. E a minha tia falava assim, olha, tem que comer a côdea do pão, porque a côdea do pão, porque a gente só queria comer o miolo, tá? Porque a côdea era dura. Aí ela falava assim, não, olha, tem que comer a côdea do pão, porque a côdea do pão deixa os olhos bonitos. E a gente toca tentar comer a côdea do pão para ficar com os olhos grandes e bonitos. Então, isso são memórias muito interessantes, muito bacanas da minha infância. Então, na verdade, eu percebi que eu não queria a máquina de fazer pão, que na verdade eu queria aqueles momentos de volta na minha vida, né? E aí finalmente matei o desejo de comprar a máquina de fazer pão. Mas por que eu estou falando isso? Que é para a gente perceber que atrás do nosso desejo de consumo está sempre alguma causa psíquica, alguma memória emocional, alguma questão interior que, quando a gente esclarece, aquele desejo desaparece, porque aquela máquina elétrica de fazer pão não poderia me trazer aqueles momentos de volta. E é aí que a gente vê muitas amigas minhas compraram a tal máquina de fazer pão e a máquina hoje em dia está lá encostada. Elas não utilizam, então era caríssima, não sei quanto tá na época, mas no lançamento ela era caríssima, gastava muita energia elétrica, ppp, e hoje é um objeto que está largado em algum armário empoeirado de alguém. Então, cuidado com esses desejos do consumo, né? Se pergunte, se questione, você realmente precisa daquilo? É aquilo que você está buscando? Ou aquele objeto está representando algo interior seu que você quer resgatar, né? Porque, gente, gastar dinheiro não é só gastar dinheiro, é gastar tempo. Muito tempo, às vezes,
para você pagar o parcelamento, né, daquele objeto que você comprou. É tempo de vida que você está gastando. Então, pense como os estoicos, né, que o seu tempo de vida é fundamental, é a coisa mais preciosa que você tem. Então, aquela coisa que você quer consumir, vale o tempo de vida que você vai perder para pagar aquilo? Aquele excesso emocional que você pode ter numa reação diante de uma situação, vale a pena o consumo de energia e de tempo de vida que o seu corpo vai sofrer com aquilo? Aquela bebedeira que parece tão alucinante naquele momento, né? Que você ri, dança igual um maluco, faz porcaria pra caramba. E no dia seguinte você está com uma ressaca, aquele excesso atacou seu corpo, diminuiu seu tempo biológico de vida, consumiu você. Será que vale a pena? Será que esses excessos valem realmente a pena em termos de consumo, de tempo de vida? Que todas essas coisas parece que não, mas elas vão consumindo nossa vida. A alimentação, tudo mais, vai consumindo nossa vida. É isso que queremos? Se é, ok, vai fundo. Mas antes, pensa se é isso que você quer ou não. Porque a vontade é livre. A vontade individual, ela é livre. Você pode escolher, ainda pode escolher se sim ou se não, em relação à maioria das coisas no contexto social que a gente vive. Já não muitas, mas ainda a vontade ainda pode ser livre. Então, o estoicismo fala disso, de alcançar uma vida harmônica, equilibrada e feliz. E ele fala exatamente de que para que isso aconteça, para que você obtenha esse bem, você precisa assumir a responsabilidade sobre si mesmo, sobre seus próprios processos. Você precisa organizar a sua vida. Porque, olha, gente, a gente precisa de estabilidade emocional, psíquica, espiritual, estabilidade financeira, né? Estabilidade material. Tudo isso, a vida é composta por inúmeros aspectos. E cada um desses aspectos, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre eles. Né? E para ir construindo uma vida feliz, uma vida equilibrada e harmônica. E é disso que trata a espiritualidade. Muitas religiões projetam a felicidade no mundo além, mas todas elas falam em hipóteses, elas não falam em certezas. Tudo que você tem é esse momento aqui e agora. Então, vamos vivê-lo da melhor maneira possível, da maneira mais saudável e feliz possível, né? Então, isso é felicidade, isso é expandir a nossa consciência. Isso é criar novas realidades. Isso é se tornar um mago da sua própria vida. E conforme você vai passando pela autodisciplina e vai concentrando energia, na hora em que você vai projetar a sua energia para um objetivo mágico, essa energia está muito mais potente e é capaz de produzir melhores e maiores resultados. Não é isso? Então, o estoicismo nos convoca
assumirmos responsabilidade sobre nós mesmos e, consequentemente, sobre o mundo. É disso que se trata o estoicismo. É disso que trata a espiritualidade, de todos os aspectos da espiritualidade. A imanência é sempre algo muito importante. A imanência é a base, é onde você firma seus pés. A transcendência é para onde você eleva, muitas vezes, a sua cabeça. Você eleva a sua consciência, eleva a sua mente, mas sempre com base na imanência. E muitas vezes, a maioria das vezes, através da imanência, chegamos à transcendência. Tá bom, meus amores? Chegamos ao fim da nossa pequena conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem perguntas, eu estou à disposição. Esse vídeo, ele foi elaborado em homenagem ao meu amigo Luciano Peçanha, que me pediu para eu fazer um vídeo sobre estoicismo e sobre a questão contemporânea, né, que eu chamei do cuidado de si. Muito obrigada pela ideia, Luciano. E caso alguém que assista, esteja no canal, deseje algum assunto, pode também sugerir. Eu adoro quando vocês fazem sugestões. Aí eu faço a pesquisa e eu trago o vídeo para vocês, tá bom? Fiquem bem, busquem um equilíbrio, busquem a felicidade da maneira correta, tá bom? Beijinho a todos. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Sempre esqueço de pedir isso, mas isso é importante, né? Para divulgar o canal e levar para mais pessoas o que as ideias e o conhecimento que aqui está sendo divulgado. Tá bom? Amo muito vocês. Fiquem bem. Que Dioniso vos abençoe, que Hécate abra os caminhos de vocês, ilumine com suas tochas, conduza vocês à sabedoria. Tá bom? E voé.